Capítulo 1130. Dois semideuses da sequência 3 estavam protegendo a porta principal, como esperado da corte do rei gigante. O reino divino de um deus antigo. Os membros do clube de tarô de repente sentiram uma sensação semelhante. Quanto ao Sol Derek, ele não parou enquanto continuava seu relato. Para ele, ficou chocado quando descobriu pela primeira vez os dois cavaleiros prateados protegendo a porta principal da corte do rei gigante. No entanto, a série de eventos que se seguiram fez com que tudo parecesse extremamente comum, tornando difícil despertar suas emoções. De acordo com o que o Senhor Mundo compartilhou, seguimos um caminho bastante escondido até os fundos da corte do rei gigante. Os monstros que encontramos eram principalmente espectros. Eles foram contidos pelo crucifixo do Sem Sombra. Depois que chegamos à Floresta Minguante, tentamos explorá-la e descobrimos que os restos da vontade do Rei Gigante e dos poderes do Reino Divino formaram um espírito maligno. Ele estava protegendo o mausoléu de seus pais. Derek relembrou habilmente suas experiências durante a expedição, e os membros do clube de tarô, Audrey, Alger e os outros, rapidamente controlaram seus pensamentos sobre os guardas cavaleiros prateados e ouviram atentamente. Todos estavam muito interessados no segredo escondido na Floresta Minguante. Eles queriam saber o que o antigo deus, o Rei Gigante, havia tentado esconder de sua rainha e filho. Pensando na cena que viu, Derek parou por um momento antes de dizer: depois de expurgar aquele espírito maligno, chegamos ao mausoléu dos pais do Rei Gigante. Ali foi erguida uma estela de pedra, indicando a identidade do dono do túmulo. Quanto ao túmulo e ao caixão, há muito que foram abertos por alguém, revelando os cadáveres no seu interior. Eles eram os cadáveres de dois humanos. Cadáveres de humanos? A tumba dos pais do Rei Gigante tinha cadáveres de humanos enterrados nela? Padrinho e madrinha? Não, não havia nenhuma religião naquela época. Como uma semideusa que conhecia muitos mistérios, a primeira reação da eremita Ketoa foi que os dois cadáveres tinham outra identidade. Imediatamente depois disso, lembrou o que a rainha havia mencionado. Foi uma pergunta que o imperador Roselli fez como se estivesse falando consigo mesmo quando estava vivo. Por que os documentos antigos e registros históricos se referiam a gigantes, elfos e vampiros como criaturas humanoides ou criaturas antropóides? Por que eles não se referiram aos humanos como criaturas semelhantes a gigantes, elfos ou vampiros? Será que todas as criaturas humanoides descendiam dos humanos? Os gigantes, elfos e vampiros eram as mutações trazidas pelas características de Beyonder que poderiam eventualmente ser herdadas? Ketoa instantaneamente acalmou suas emoções enquanto considerava seriamente as possíveis razões. Neste momento, ela sentiu que sua poção seria digerida até certo ponto quando voltasse ao mundo real. Isso ocorreu porque a sequência 4 do caminho do espreitador de mistérios era chamada de misticologista, e as origens dos gigantes e das criaturas humanoides eram, sem dúvida, de um valor extremamente grande. Eram conhecimentos místicos que a maioria dos semideuses comuns não tinha como saber. Os pais do Rei Gigante eram humanos? Isso deve ser falso. Alger imediatamente suspeitou que alguém havia inventado a cena. No entanto, pensando bem, este ato não só exigia que os restos mortais reais fossem retirados e substituídos por restos humanos, mas também era necessário preparar um caixão adequado para fazer com que a tumba parecesse não pertencer a um gigante. Além disso, fabricá-lo era inútil e não afetaria muito a realidade. Alger sentiu que ninguém ficaria tão entediado a ponto de fazer algo assim. Para poder entrar na corte do Rei Gigante e suprimir um poderoso espírito maligno, a pessoa que se aproximou dos dois túmulos era pelo menos um santo, o que significa que eles já haviam passado da idade de pregar peças.
Será que os ancestrais de todas as criaturas eram humanos? Isso inclui os elfos? Como ele tinha visto muitas coisas chocantes no clube de tarô, além de sofrer um colapso religioso por causa do mural daquela ilha primitiva, Alger não sentiu emoções excessivamente intensas passarem por ele. Simplesmente não pôde deixar de levantar a mão e tocar seu cabelo azul escuro. O senhor enforcado se conectou a este assunto? Os pais do rei gigante são na verdade humanos. Pelo que parece, a maioria dos mitos da criação são falsos. Todos eles foram fabricados pelas gerações futuras. No entanto, também há significados ocultos neles. O Senhor Lua parece achar isso inaceitável. O Senhor Mundo parece saber disso há muito tempo. Com a ajuda de acalmar e outras técnicas psicológicas, Audrey foi capaz de se recompor bem rápido, e instintivamente observou as reações dos outros membros. Naquele momento, Enlil estava mais inquieto. Sua mente estava cheia de pensamentos de impossível e é impossível. Se o ancestral original dos gigantes fosse humano, então e os sanguíneos? Será que somos apenas monstros que sofreram mutação por causa das características de Beyonder? Impossível. Fomos claramente criados pela ancestral. Ela tem a autoridade da vida e da criação. É completamente diferente das divindades bárbaras como o rei gigante e o rei elfo, que só sabiam lutar. Enquanto os pensamentos de Enlil se agitavam, ele sentiu uma sensação desconcertante de que seu orgulho estava desmoronando. Sua intuição, sua racionalidade e seu cérebro lhe disseram que o Sol Derek não tinha nenhum motivo para mentir sobre esse assunto. A possibilidade de outras existências falsificarem a cena também era muito baixa. Consequentemente, ele subconscientemente expulsou os gigantes e os elfos das fileiras das criaturas humanoides e os viu como um ramo da humanidade. Leonard, Force e Shio aceitaram rapidamente a possibilidade revelada pelo Sol. Para eles, independentemente de o ancestral gigante ser gigante ou humano, ou mesmo um babuíno de cabelos cacheados, não era grande coisa. No máximo, significava apenas que muitas criaturas sobrenaturais eram resultado de características de Beyonder nos corpos de criaturas comuns, mas isso não causou nenhuma mudança significativa em seu conceito de realidade. O Sol Derek se acalmou e continuou no estranho silêncio. Depois de deixar a floresta minguante, entramos na corte do rei gigante através do túnel estéreo. No caminho, havia poderes remanescentes de corrupção e ocultação. Tivemos que encontrar o caminho correto para passar. Esse palácio contém um mural que possui poderes relacionados ao ciclo do destino. Como tal, fomos afetados e transformados nas pessoas que participaram de uma reunião. Repetimos um processo muito curto, e esse processo foi o estabelecimento da Rosa da Redenção. Neste ponto, Derek olhou em volta e viu que todos os membros haviam saído temporariamente de seus estados anteriores. Eles estavam extremamente interessados na organização chamada Rosa da Redenção. Todos sabiam que esta era uma organização antiga e extremamente secreta que seguia e acreditava no verdadeiro Criador. Era a origem da Ordem Aurora, e seus membros eram reis dos anjos como Ouroboros, Médici e Sazriel. Derek retraiu o olhar e exalou silenciosamente. As duas pessoas que convocaram a Rosa da Redenção são o anjo negro Sazriel e a deusa da noite eterna Amanizes. Audrey, Leonard e Shio começaram a duvidar de seus ouvidos. Eles eram todos crentes da meia-noite. Eles nunca esperaram que a deusa fosse membro da Rosa da Redenção, e até mesmo uma de suas convocadoras. Isso era o mesmo que dizer que a deusa da meia-noite era membro do Clube do Tarô. Se não fosse pelo fato de saberem que tipo de pessoa era o jovem Sol, sabendo que ele não mentiria, definitivamente teriam suspeitado da verdade sobre esse assunto. Mas agora,
Eles ficaram temporariamente sem palavras. Nem se atreveram a pensar muito profundamente sobre isso. Alger inconscientemente virou seu corpo para olhar para o sol, ouvindo seu tom lento e pesado. Os participantes incluíram Anjo Branco Alcuzes, Anjo do Vento Leodeiro. As pálpebras de Alger se contraíram. Ele nem se atreveu a pensar. Deus do combate Bed-Raio, Mãe Terra Omibela. Enlil, que estava encostado nas costas da cadeira, sem saber, endireitou-se. Havia apenas uma mensagem ecoando em sua mente: a deusa da colheita, Rainha Gigante Omibela. Deus dos mortos Selinger, Deus das criaturas espirituais Tousna. A voz do Sanderic ecoou no antigo e magnífico palácio. Isso fez Ketoa, Force e os outros membros trocarem olhares. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Era como se eles sofressem o castigo divino se aprendessem mais conhecimentos profundos. Depois que Derek terminou de falar, eles permaneceram em silêncio. A cena estava estranhamente silenciosa. Finalmente, Ketoa suspirou e disse: a Rosa da Redenção é realmente poderosa e aterrorizante. Antes disso, eu não conseguia nem imaginar que essas existências fossem membros. Assim como ela disse isso, o mundo German Sparrow disse com uma voz profunda e rouca: essa foi uma organização formada para resistir ao antigo Deus do Sol. Mais tarde, apenas alguns reis dos anjos permaneceram. Ao ouvir a conversa, foi como se Audrey e os outros membros tivessem acabado de sair de seus sonhos. Todos inconscientemente lançaram o olhar para o final da mesa longa e manchada, para a figura envolta em uma névoa cinza. Era como se estivessem esperando a decisão da entidade de autoridade ali. O louco Klein, que há muito esperava tal cena, não respondeu diretamente. Ele assentiu levemente e suspirou. O Criador caído nasceu por causa disso. É real, é real. A rosa redenção que o Senhor louco sugeriu naquela época, na verdade, tem um significado muito mais profundo. Qual é a sua identidade nos tempos antigos, e que posição ele assume neste assunto? Todos esses pensamentos se formaram instantaneamente uma tempestade que varreu a mente dos membros do clube de tarô. Derek olhou para todos e, vendo que ninguém falava, só pôde falar sobre a exploração subsequente. Encontramos o líder dos perseguidores da corte real fora do palácio, Lightcooler Murskogan. Ele disse que Anjo Negro Sazrier estava dormindo naquele palácio. Comparado ao assunto sobre Rosa da Redenção, a notícia do misterioso Anjo Negro atualmente dormindo dentro do Palácio do Rei Gigante não despertou muito as emoções de Leonard, Enlil e dos outros membros do clube de tarô. Apenas algumas de suas curiosidades foram satisfeitas. Claro, como misticologista, Ketoa só esperava que o sol pudesse falar um pouco mais. Depois disso, voltamos. O Senhor Louco nos concedeu a fórmula da poção do Cavaleiro Prateado. Perto do final de sua explicação, Derek concluiu honestamente. Audrey e os outros ainda estavam pensando profundamente sobre o que acabara de acontecer. Ainda havia medo de ser blasfemo e ninguém respondeu. Apenas Alger pensou por um momento e disse: já que o nascimento do verdadeiro Criador se originou da Rosa Redenção, então ele não está familiarizado com o que aconteceu na corte do Rei Gigante. Por que é que a anciã pastora Lovia estava completamente despreparada para isso? Ponto.